Fala pessoal do canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Ontem teve Série A do Campeonato Brasileiro, o bicho pegou. O Palmeiras venceu o Cruzeiro no último minuto, isso mesmo. No último minuto conseguiu fazer 1-0 e bater o time do Cruzeiro. O time do Cruzeiro é uma equipe que vem oscilando bastante, alguns jogadores ainda não conseguiram render o que se era esperado, né? Um deles é o próprio Gilberto, um jogador que, sem sombra de dúvidas, pode render muito a equipe do Cruzeiro, sabe finalizar muito bem, um jogador que é muito inteligente, mas que ainda não conseguiu render o que era esperado. Criaram muitas expectativas em cima do Gilberto, mas um jogador que eu tenho certeza que pode dar a volta por cima e fazer o diferencial. Pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras foi com força máxima no jogo de ontem. Alguns jogadores aí estão um pouco desgastados pela sequência de jogos que vem tendo, né? Mas o treinador Abel Ferreira manteve sim a sua equipe titular, certo? Só teve uma troca entre o Everson com o Marcelo Lomba, né? Ontem foi o goleiro titular da equipe do Palmeiras, mas o Palmeiras não conseguiu desempenhar um bom futebol. O Cruzeiro também foi um jogo muito abaixo mesmo tecnicamente, teve muita vontade pelos dois lados, né? Tanto pelo lado do Cruzeiro, tanto pelo lado do Palmeiras, mas foi difícil ontem pela parte técnica, os jogadores não conseguiram performar no dia de ontem. E também teve o jogo entre Red Bull Bragantino e Vasco da Gama, um jogo que teve muita correria mesmo, houve muita disputa por território, o Vasco buscando aí os contra-ataques e encaixando muito bem. O Vasco só no primeiro tempo teve uns 3 contra-ataques aí, um deles ainda conseguiu fazer o gol do Vasco, mas ainda teve mais 2 que poderia até ter prejudicado muito mais a equipe do Red Bull Bragantino, que ia se expor se o Vasco conseguisse concluir essas oportunidades que teve em gol, mas não conseguiu. O Vasco teve algumas tomadas de decisões erradas no dia de ontem, que poderia até ter saído com a vitória lá em Bragança. Já o Bragantino não. O Bragantino conseguiu botar essa bola no chão, conseguiu explorar os erros do Vasco da Gama, né? Querendo ou não, o Vasco ainda vem oscilando bastante, né? O próprio Medel mesmo é um jogador que tem uma leitura gigantesca, né? É uma leitura de jogo muito boa para a equipe do Vasco, um jogador que vem ditando o ritmo da parte defensiva do Vasco, e isso é muito importante. Mas o Vasco ontem conseguiu um pontinho fora de casa, é bom para a equipe do Vasco ter esse pontinho, mas é muito pouco por todo investimento, por tudo que se foi falado sobre a SAF, os jogadores que o Vasco trouxe, né? Isso é muito ruim, porque o Vasco hoje está na zona do rebaixamento. Se o Campeonato Brasileiro acabasse hoje, o Vasco teria o descenso confirmado para a Série B mais uma vez. O Vasco tem muitos jogos pela frente, o Vasco tem que começar a vencer, porque senão o bicho vai pegar pro lado do time carioca. E no dia de hoje tem um jogo muito interessante, muito bacana. Está um ao lado do outro ali, um na 7ª colocação, outro na 8ª colocação. Isso mesmo, Atlético Paranaense e Cuiabá. Cuiabá, a sensação do Campeonato Brasileiro da Série A, um time muito bem montado pelo seu treinador. Gosto da equipe do Cuiabá, mostra aí que você tem aí os jogadores que têm nome, como o próprio Davis também, um jogador que vem fazendo a alegria dos torcedores cuiabanos, né, da equipe do Cuiabá. E tem o Atlético Paranaense, que, sem sombra de dúvidas, é uma equipe muito forte fisicamente, é uma equipe muito forte tecnicamente, tem um dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro, que é o Bento, né, o goleiro Bento, mas o Atlético Paranaense joga em casa, um jogo muito difícil para a equipe do Cuiabá, e o Cuiabá vai fazer o que ele vem fazendo nas últimas rodadas, é explorar os contra-ataques e concluir em gol. E vem dando sorte, vem ganhando alguns jogos fora de casa, vem tirando pontos das equipes grandes. Não é à toa que é uma das sensações estar ali na 8ª colocação no Campeonato Brasileiro da Série A. Então, um jogo bem bacana no dia de hoje. Então, tá bom, pessoal? Então, você já sabe, hoje tem um grande jogo, Atlético Paranaense e Cuiabá. Dá aquela moral no canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube. Tem também o site Xerife ricardorocha3.com, e é hora de faturar na melhor. Tá aqui. Esporte da Sorte, meu amor. É muito mais que bet.